Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Oi BR3 na tela. Não esquecemos de Oi, né? Inclusive, no primeiro comentário fixado tem o vídeo que eu expliquei. Expliquei aqui, se você não viu ainda, como vou recuperar o prejuízo da Oi. Peter, você vendeu suas Ois? Não, ainda não. Mas recuperar prejuízo não significa que eu preciso vender um ativo, né? Olha lá como vocês pensam errado sobre isso, tá bom? Veja o vídeo no primeiro comentário fixado. Vamos lá. Oi BR3, 2,72 milhões de volume hoje. Fraquíssima, em quinta-feira, semana com 17,86 milhões de volume. Enxergamos uma fraquejada no volume aí da Oi no dia de hoje, né? E se a gente olhar para uma Oi BR4, ela ficou no 0 a 0 também, mas olha o movimento que o IBR4 fez, né? Deixou até uma inversão ali que foi negada, né? O IBR4 também buscou aqui novas mínimas essa semana, né? Bateu ali o 2,10, né? Não foi hoje, foi ontem, tá? Então os ativos da Oi aí estão realmente penalizando aí todo mundo. E aí, nós temos uma matéria, a gente vai falar de alugadas daqui a pouco a gente volta pro gráfico. E nós temos o IBR3, qual a situação atual da companhia que enfrenta a sua segunda recuperação judicial, uma matéria polêmica que a gente vai abordar juntos aqui, que saiu na Suno. Pausa no vídeo para você deixar o seu gostei, o famoso like. Verificar sua inscrição, se inscreva no canal. Comentar, participe. E compartilhar, bora ajudar. Me siga lá no @PaiPeter e também no @oslindosos, aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal, conteúdo exclusivo todo dia e muito mais. Bora voltar pro vídeo? A desaceleração econômica gerada pelo ciclo de alta de juros nos últimos 2 anos no Brasil contribuiu para que o número de casos de recuperação judicial de empresas no Brasil saltasse no primeiro semestre de 2023. Mas olha, um cenário já conhecido pela Oi, que solicitou pela segunda vez na história no mês de março. Aí que tá o problema. A Oi não entrou em recuperação judicial por causa do cenário macro, e sim pelo problema ali da telefonia fixa. Essa é a grande real, né? Aí a segunda recuperação judicial, que é uma grande polêmica, que nós teríamos que destrinchar números aí para compreender um pouquinho melhor, porque a própria Oi culpa o cenário macro. Mas tinha um relatório de viabilidade, lembra? Que justamente gerou aquele processo, né? Segundo dados do Serasa Experian, divulgados pelo jornal O Estado de São Paulo em julho, o total de pedidos de recuperação judicial chegou a 593 no primeiro semestre do ano, alta de 52,1% na base anual e o maior volume registrado em 3 anos. Além da Oi, integra a lista Americanas, né, que entrou por também um BO absurdo, cabuloso, né, entrou com a solicitação no mês de janeiro. Basicamente, em um intervalo de 2 anos, vimos a taxa básica de juros subir de 2% para 13,75%, processo que encarece o crédito corporativo, dá aquela estagnada na economia, né? Dificulta a negociação de dívidas e desaquece a economia. Falaram de outro jeito, né? Todos esses fatores colocaram à prova a saúde financeira das empresas e, como consequência, alguns nomes ficaram no meio do caminho, diz Heitor de Nicola, especialista de renda variável e sócio da Aquavera. No caso da Tele, os números do último balanço da companhia refletem um momento considerado desafiador na visão dos analistas. Porém, vale lembrar que o lado positivo é que o CEO da Oi falou lá no balanço, na teleconferência que nós acompanhamos, que tem caixa para manter a empresa operacional, né? Segundo o TRI, a Oi reportou esse prejuízo líquido de 845 milhões, aumento de 70% em relação às perdas reportadas no mesmo período de 2022, e o número, entretanto, foi 33,4% menor que o trimestre a trimestre, né? Primeiro TRI de 2023 com o segundo TRI de 2023, então foi uma melhorinha, né? Financiamento ajudou a reforçar a caixa da empresa. Olha lá, um dos destaques citados aí no relatório da Oi foi a primeira tranche do financiamento DIP, recebida em junho de 2023 agora, né, e justamente colabora para essa ideia que o próprio Rodrigo Abel falou, de manter a empresa operacional. Ajudou a reforçar a posição de caixa da empresa, que atualmente está na casa dos 2,6 bi. No período, os juros líquidos tiveram queda com a diminuição do endividamento da Oi, em razão dos pré-pagamentos feitos no segundo TRI de 2022, depois de concluídas as vendas de ativos. Ao todo, segundo a Tele, a dívida bruta da Oi chegou a 23,7 bi no segundo TRI, crescimento anual de 12,3%, impactada positivamente devido à variação cambial. Assim, de Nicola, acho que é assim que falam, Nicola, sei lá, acredita que apesar de contribuir para uma melhora dos negócios, a Oi segue com problemas em relação aos custos e despesas, endividamento e queima de caixa. O cenário segue turbulento e sem uma perspectiva de melhora no curto prazo, mesmo com reforço no caixa da empresa, só que essa melhora no curto prazo para a empresa, obviamente gerando um cenário positivo e otimista. E para os ativos do IBR3 e do IBR4 vão acabar chegando com um consenso com a Anatel. O acordo, né?
realmente aí acabando com a concessão para autorização. Foco está na redução do consumo, quem falou foi o próprio CEO, né? Informou que o plano de recuperação judicial da companhia inclui uma série de passos para manter a operação em funcionamento de forma adequada até que todo o processo seja concluído, sem dar maiores detalhes, né? Aqui que a gente fica meio no escuro. Segundo Abreu, o intervalo entre os meses de abril e junho foi um dos primeiros em que a companhia começou a se aproximar de uma comparação anual mais limpa, sobretudo depois da operação da venda dos ativos mobile. Ainda de acordo com o CEO, a partir da entrada do montante via DIP, se discute então as condições para a entrada de dinheiro novo na companhia, e o plano prevê a entrada de um aporte que garanta a cobertura do consumo operacional, enquanto a Oi não gera caixa livre. E aqui que tá aquele papo da diluição, né? A expectativa é que esses novos recursos cheguem à empresa entre o final do primeiro e início do segundo tri de 2024, informou o executivo da Oi. Então pode preparar os corações aí para a volatilidade nas cotações de OIBR3 e OIBR4, fica a dica, hein? Está focado em reduzir o consumo mais do que qualquer outra coisa no momento, tá? Segundo o mentor de Nicola, da Aquavero, dada a atual situação da empresa, é difícil dizer qual a melhor estratégia neste momento. Para ele, Abreu tem um grande desafio em suas mãos e aparentemente uma estratégia bem definida. Mas olha, pode preparar para volatilidade na cotação e se o papo de diluição ganhar força e deve ganhar com a mídia, prepare-se para maiores quedas na Oi. Pois é, cuidado, tá? Recuperação judicial foi o primeiro passo para Oi recuperar sua estabilidade, um processo que, segundo o próprio CEO, é complexo, difícil e doloroso, porém necessário. Portanto, é fundamental acompanhar de perto o processo de recuperação judicial, além das novas informações sobre e dos próximos resultados e fatos relevantes para entender a efetividade da estratégia adotada pela Oi. E para o futuro, é natural se esperar por uma melhora no cenário da Oi, já que está no pior cenário possível, né? Sobretudo com a entrada de um ciclo de queda para os juros para os próximos meses. Vale lembrar que no início do mês o Copom baixou a Selic, tá? Ainda assim é importante lembrar que esse processo leva tempo, não só para a Oi, mas fica a dica para as varejistas também. E deve acontecer de forma gradual para a empresa, à medida que a economia comece efetivamente a responder aos estímulos econômicos, tá? E aí, nós temos alugadas de Oi, para quem não acompanha os vídeos matinais de análise gráfica, que a gente acompanha todo dia, aluguéis de Oi, nós temos uma redução de 53,7, que foi o pico na segunda-feira, tá? Para 50,8 ontem, né? Então nós estamos enxergando uma fuguinha aí de vendidos, né? A galera fechando um pouco especulação da ponta de venda. E o que o gráfico nos mostra? Vamos lá? Pausa no vídeo para você deixar o seu gostei, o famoso like. Verificar sua inscrição, se inscreva no canal. Comentar, participe. E compartilhar, bora ajudar. Me siga lá no @PaiPeter e também no @OsLindosos, aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal, conteúdo exclusivo todo dia e muito mais. Bora voltar pro vídeo? Chato, né? Mas é pra vocês lembrarem aí o que você tem que fazer, dar like, se inscrever, tudo bem. Gráfico da Oi já vem mostrando uma certa tentativa de inversão, mas tomem cuidado. Oi é traiçoeira e só vai ficar quem realmente for investidor. E até os investidores terão um grande desafio de tomar uma decisão de colocar mais dinheiro na Oi ou não, tá? Então, é o que eu falo. Assista o vídeo do primeiro comentário fixado sobre como recuperar o prejuízo da Oi. Cuidado com as tomadas de decisão, porque devemos enfrentar aqui mais volatilidade nos ativos OIBR3 e OIBR4, com os papos de diluição ganhando força. E aí, mais centavos serão observados, daqui a pouco começa o problema do grupamento de novo, então apertem os cintos aí, beleza? O IBR3, pois é, tamo junto.